Vamos com um assunto que o Piperninho gosta agora, e parece que o presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Josué Gomes da Silva, andou ouvindo ali as críticas do Piperno e as repetiu. Disse que as taxas elevadas de juros reais vigentes no país criam uma desvantagem competitiva em relação a outros países do mundo. E as centrais sindicais estavam fazendo uma manifestação, hora que ouviram essa declaração, celebraram a fala do Josué Gomes. Fábio Piperno, o presidente da Fiesp tem razão no teu ponto de vista? Claro que ele tem razão disso. Isso aqui ontem que ele havia falado para alguém aí que... Bom, ele havia feito esse tipo de crítica. É claro que sim. E olha, hoje... Olha lá, o celularzinho. O grande economista, que eu sempre cito aqui, o Felipe Salto, ele publicou um artigo em que ele fala, entre outras coisas, né, que não há crise fiscal. Você está parecendo o Maduro com a constituiçãozinha dele. Não, mas você sabe que aí ele cita o economista Mansueto Almeida, né? Uma figura insuspeita aí, né? Em relação até à ortodoxia econômica. Isso. Da velha e boa regra do teto. Pois é, exatamente. E aí? O que o Mansueto disse? Conte. O mercado precifica um cenário de quase crise fiscal, que não é verdade. Então, veja, nenhum deles diz que é céu de brigadeiro. Mas o que eles estão chamando a atenção, e fizeram, e ele faz nesse artigo aqui críticas também ao Banco Central e a sua política contracionista, é que, embora não seja o cenário dos sonhos, também está muito longe de uma crise e, por outro lado, há fundamentos sólidos. Então, que crise é essa? Há outras vozes em economia que discordam. Você pega o Marcos Lisboa, diz já que o patamar de endividamento público do Brasil, o Brasil não pode mais errar. Né? Chegou num patamar que não dá mais para brincar. E o presidente da Fiesp, é lógico que juros altos, Evandro, atrapalha o crescimento econômico, só que colocam como se isso fosse uma questão de canetada, de vontade política do Banco Central. Não, os juros é alto no Brasil por uma consequência, não é por má vontade do Banco Central. Essa fórmula aí que o Piperno e outros economistas aí seguem, vamos baixar a taxa de juros, porque não vai gerar inflação, não vai ter problema, foi adotada lá no governo Dilma. Chegou a 7,25 a taxa Selic. Se sustentou? Não se sustentou. Veio a inflação e aí a Selic teve que subir a 14,25 e ficou assim um bom tempo. Sabe qual é o grande problema de tudo? E no comunicado do Banco Central, sutilmente eles falaram, é o fiscal. Porque o fiscal piorou o dólar, porque o fiscal desancorou as expectativas inflacionárias. É por isso que a política monetária não faz efeito. Se o fiscal até funcionasse bem, esse trade-off, que eu nem concordo muito entre desemprego e inflação, não teria. Era só resolver o fiscal, seu Fábio Piperno. Então agora, nesse mês, a crítica deles foi ao fiscal, porque antes era a questão do emprego superaquecido. Mas o que o presidente da Fiesp disse... Não, eram as duas coisas. Mas se resolvesse o fiscal, não ia ter esse problema. O que eu citei textualmente ontem aqui, é que ele disse, claro, ele disse, a frase dele é que o Roberto Campos Neto optou por posicionamento político. Concordo com ele. Isso é uma desculpa. É ilação. Não é ilação. Até porque ele já deixou claro o posicionamento dele político num momento indevido, aliás, em mais de um. Fala, Zé. É preciso sempre ter um posicionamento político, né? Senão haveria ali um programa, né, de inteligência artificial que seria o programa presidente do Banco Central. Isso não existe. E é preciso ver também que Campos Neto... Mas não voltar com a camisa da campanha, né? Ele subiu a Selic, Piperno, no ano de 2022, rapidamente. Se fosse posicionamento político, ele ia fazer isso para prejudicar o suposto presidente que ele votou? Suposto. E a função do presidente do Banco Central é exatamente analisar a conjuntura. E existe um grau de subjetividade, sim. E essa subjetividade não é falta de caráter. É, inclusive, escolas de economistas que uns pensam de um jeito, outros pensam de outro, e são os dois lados estudiosos de economia e têm lá suas ideias. Mas é inegável que o Campos Neto acertou e vem acertando, né? Segré? O José Alencar está repetindo a fala do pai, familiar, né? Quando era vice-presidente da República, reclamava muito da alta taxa de juros. Mas não é uma questão irônica, estou falando realmente isso. É verdade. De fato foi isso.
o atual presidente Lula, que era presidente na época, nunca reclamou de uma taxa Selic de 26%. Inclusive, eu fiz uma comparação que nos governos do presidente Lula teve a relação proporcional mais alta entre taxa de juros e inflação. Então, o Josué Alencar está, além disso, tentando ser notícia. Ele está com problemas sérios internamente na Fiesp, por exemplo, e, lógico, quando a gente avalia, imagina uma notícia, todos os aviões que decolaram pousaram. Isso não é uma notícia. A notícia é, o avião caiu. Essa é a notícia. Então ele tem que ser contrário ao que seria uma notícia normal. A taxa de juros, todo mundo sabe em que patamar se encontra. E Segré, por que a taxa de juros não poderia ter uma redução nesse momento? Pelo fiscal. Absolutamente pelo fiscal. E a votação de ontem do Copom mostra isso. Se não teria sido 5 ou 4. E foram 9. 9 todos mantendo. Isso eu até disse ontem que ia ser 9-0. Tá, e por quê? E aí como que fica? Olha só, são 9 diretores. Provocou um ruído danado. Perfeito. Então, mas fazer um acordo lá e tal. Bom, assim, enfim, é 5-4, então tá bom. Então vamos anunciar o 9-0. Mas, Piperno, você imagina nós debatendo assim, dizendo, vamos nos posicionar assim. Você fala bem, eu falo mal. Não é assim, cada um expressa a sua opinião. Estamos falando de gente técnica, diretores do Banco Central. Ninguém no diretor do Banco Central vai falar, eu vou acompanhar o que você fala porque eu sou gente boa. Não, é o currículo dele. Ele leva estudos da diretoria. É uma diretoria que tem assessores, que tem estudos, né? Mas isso evita que, por exemplo, o presidente Lula critique o Campos Neto. São 9 diretores, todos votaram igual. E o problema fiscal existe. Eu quero ver quando a dívida pública, e não deve demorar, salvo que funcione o contingenciamento, ultrapassa a barreira de 80% sobre o PIB. Quando isso acontecer, que venha qualquer economista que diga, não é um problema fiscal. Não, o problema fiscal não é. O risco do país vai continuar aumentando, a taxa de juros para financiamento da dívida vai aumentar e vai ser por um problema estritamente fiscal. O governo gasta mais do que arrecada. Ponto.